já levou sobre si todas as maldições, palavras malditas lançadas contra mim. Naquela cruz carregou todas as dores, todas as aflições, e hoje tomo posse das bênçãos de Deus pra mim. Vou me lançar nos braços do Pai, minha boca agora vai louvar ao Senhor. Vou te adorar, te agradecer em oração, vou segurar em suas mãos pra ser mais que vencedor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Eu vos cumprimento na gloriosa paz do Senhor pastor Ivanildo Jesus, mais uma vez na tela do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, para trazer uma poderosa palavra de Deus, vinda diretamente do trono para a sua vida. Nós estamos na maratona de mensagens dizendo, com o título Cristianismo que não custa nada, não vale nada também. E hoje é a quinta mensagem, e a mensagem de hoje é resgatados na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Resgatados na cruz é o tema da nossa mensagem hoje. Cristo nos resgatou da maldição da lei, ok? Mas o que é um resgate, pastor? O que é um resgate? Vamos entender a história. Deus criou a terra e tudo que nela há. Entregou tudo nas mãos do homem e da mulher para desfrutar de todas as bênçãos de Deus na terra. Mas o homem, sempre ele, detentor do livre-arbítrio. Eu sempre questionei, falei, Deus, para que o Senhor foi dar o livre-arbítrio para o homem? Para que o Senhor foi dar o livre-arbítrio para o homem? Deus então me fez entender que ele não queria robôs. Ele não queria que nós o amássemos, que nós o adorássemos por obrigação, por dever, mas por prazer, com alegria, com satisfação. Você está entendendo, irmão? Deus queria isso. Deus queria nos conquistar pelo amor. Ele queria ser admirado, ser amado. Não porque ele era ruim, um Deus mau, um Deus que pesa a mão, um Deus de fogo, mas um Deus de amor. Um Deus que não poupou nem seu único filho. Está entendendo? Essa foi a questão de Deus nos dar o livre-arbítrio, que nós pudéssemos escolher. Nós pudéssemos escolher amá-lo ou não. Ele não queria robôs. Ele não queria criar zumbis. Ele quis criar homens e mulheres livres que pudessem amá-lo também de forma livre. Deus criou a terra e tudo que nela há. Entregou tudo nas mãos do homem e da mulher para desfrutar das bênçãos de Deus. Mas o homem, com seu livre-arbítrio, traiu a confiança de Deus e entregou a Satanás a autoridade da terra, tornando-se então escravo de Satanás. Aí você poderia dizer assim, não, mas isso foi lá com Adão e Eva, tal. Não, senhor. Até hoje o homem continua fazendo besteira com seu livre-arbítrio. Até hoje o homem continua metendo o pé na jaca com seu livre-arbítrio. Até hoje o homem continua pisando na maionese. Até hoje você continua pisando na bola. O homem
que antes era imortal, passou agora a provar da morte, que é a sua maior tragédia, que é o salário do pecado, segundo Romanos 6, 23, onde diz que o salário do pecado é a morte. Agora, mais do que nunca, o homem precisava da providência divina, para ser resgatado e ter de volta tudo aquilo que ele perdeu. Foi quando despertou em Deus o que se cumpriria mais tarde no seu filho, segundo escreveu João no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus deu a Moisés a lei, várias normas foram criadas para o resgate. Nós precisávamos ser resgatados. De alguma maneira nós precisávamos ser resgatados. Irmãos, Deus não tinha plano A, plano B. Só tinha o plano A, que era viver pacificamente com as suas criaturas, com seus filhos, onde ele vinha passear todo dia, na virada do dia, para bater papo com Adão, bater papo com Eva. Esse era o projeto original de Deus. Esse era o projeto original. Mas por causa da nossa escorregada, Deus foi obrigado a criar o plano B. E o plano B era justamente nos resgatar, trazer de volta, fazer alguma coisa para nos colocar perto dele, mas com aquele pecado, aquela mancha do pecado, era impossível. Então Deus começou a criar a lei, e dentro da lei ele criou normas para que houvesse o resgate do homem e da mulher. Somente através de um resgate legítimo, que não envolvesse pecado, é que o homem poderia ser finalmente liberto. Então foi criado primeiro a lei do jubileu. A lei do jubileu era da seguinte maneira: quando alguém entrava em falência, um empresário, vamos dizer assim, para você entender melhor, um empresário entrava em falência, ele vendia a massa falida para pagar os credores. E quando aquela sua massa falida não valia nada, ele vendia a si mesmo para o seu credor e se tornava escravo daquele homem. Está entendendo, irmão? Tipo assim, trazendo para os dias de hoje. Vamos supor que você é um empresário, tem uma empresa, tem galpão, tem carros, tem funcionários, tem máquinas e tal. Você entra em falência. Mas quando você entra em falência, vamos supor que aquelas coisas suas não pagam a dívida que você deve para os seus credores. Então, além daquilo, você tinha que dar a sua própria pessoa para o seu credor. Aí você ia trabalhar de graça para ele. Durante 50 anos. Depois de 50 anos vinha a lei do jubileu. Então você era finalmente liberto e tudo aquilo que você entregou na mão do seu credor era devolvido para você. Poxa vida, mas esperar 50 anos? Eu estou com 51, vou fazer 52 agora em fevereiro. Ou seja, será que eu vou aguentar trabalhar como escravo por 50 anos a mais? Para depois ser livre com 102 anos? Para quê, irmão? O que eu quero fazer? Então Deus criou uma segunda lei. A lei do resgate. Um parente próximo tinha que ser parente próximo. Irmão ou pai. Que tivesse condições financeiras, poderia resgatar a pessoa ou a propriedade
a qualquer momento. Bastava para isso pagar o valor pedido pelo resgate. Pagava o valor devido, pronto, estava liberto. Podia ser em qualquer momento. Amém? Explicando melhor, era assim, ó. Eu sou empresário, entrei em falência. Aí o meu irmão tem uma grana, ele vai lá no meu credor e diz, quanto que ele está te devendo? Ele me deve 20 mil. Então eu vou pagar os 20 mil para ele não ser escravo, para ele não ser preso aí. Tudo bem, tudo bem. Pagava os 20 mil e eu era liberto imediatamente. E os meus bens tinham que ser, eu tomava posse imediatamente também. O parente próximo pagava o valor do resgate e aquele parente próximo então era chamado de remidor ou redentor. O parente que pagava o resgate era chamado de remidor ou redentor. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré também é chamado de Cristo Redentor. Você sabia disso ou não? O Cristo Redentor vem disso. Vem dessa lei. Porque ele pagou com a sua vida o valor do nosso resgate. Resgatar, portanto, era pagar o preço da liberdade do escravo. Resgatar, portanto, era pagar o preço da liberdade da minha vida. Do Rivanil, do João, do José, do Joaquim, da Maria, da Joana, seja lá quem for. Resgatar, portanto, era pagar o preço da sua liberdade. E foi isso que Jesus fez, porque foi isso que nos aconteceu por causa do pecado. Por causa do pecado, primeiro, nos tornamos miseráveis pecadores. Segundo, nos vendemos a Satanás. Terceiro, perdemos a comunhão com Deus. Quarto, passamos a provar da morte. Quinto, a terra provou a maldição e adoeceu. Aí Deus falou, eu preciso entrar nessa história. Eu preciso entrar nesse negócio. Eu preciso resolver esse problema. Então veio o Senhor, nos deu uma saída. Ele olhou para nós do alto dos céus e disse, lá em 2 Crônicas 7:14 está registrado essa atitude de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se inclinar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que ele disse sararei a sua terra? Porque a terra adoeceu por causa do nosso pecado. Por que Deus não concentrou só em nós, dizendo que nós pecamos, que Ele ia sarar nossas feridas, que Ele ia perdoar nossos pecados? Não! Ele colocou a terra porque a terra também foi adoecida, contaminada pelos nossos erros e os nossos pecados. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. É isso. É isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Precisava de 4 coisas para o resgate. 4 requisitos básicos eram fundamentais, necessários para o resgate. Primeiro, para você ser resgatado, você precisava ter um remidor. Primeira coisa. Para você precisava ter um remidor, senão não tinha como. Você ia ter que esperar 50 anos. Segundo, esse remidor tinha que ser um parente próximo, ou seja, um irmão ou seu pai tinha que ter bala na agulha para resolver o seu problema. Terceiro,
Ele tinha que, além de ter a bala na agulha, ele tinha que estar disposto a pagar o valor do resgate. Porque não basta ter irmão rico, não, irmão. Ter irmão rico, o seu irmão é rico, você não. Não basta ter irmão rico, não. Tem que saber se ele está disposto a estender a mão para você. Coisa raríssima! Coisa raríssima entre famílias. A minha velha mãezinha, que Deus até dizia o seguinte: meu filho, precise de um amigo, mas não precise de um parente, porque parente, quando você precisa dele, é complicado. E vai precisar do irmão para poder te resgatar, meu filho. Precisar pagar o preço do resgate. Quarto, nos dias que nós vivemos hoje, irmão, onde nós vemos filhos matando o pai por causa de herança, onde nós vemos irmão matando irmão por causa de herança, onde nós vemos brigas antes de enterrar o corpo do morto, os irmãos brigando entre si por causa da herança. Arrumar um remidor no meio da família não é coisa fácil, não. Arrumar um remidor para pagar o preço do seu resgate não é tarefa fácil. Concorda comigo ou não? Concorda comigo ou não? Hã? Você acha que é fácil precisar de um parente e você ir lá pedir dinheiro emprestado para ele? Você acha que ele vai emprestar? Hã? Fala aí. Se for R$5, ele empresta. Mas com essa notinha de 200 nova agora, será que ele empresta? Será que ele empresta essa notinha de 200 nova? É ruim! É ruim! Quarto requisito do resgate: o resgatado precisava tomar posse de imediato daquilo que antes ele lhe pertencia. Amém? Deus, então, nos deu o remidor, chamado Jesus, o Cristo Redentor, e preparou o dia do resgate. Lá em Isaías 9:6, ele nos diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías profetizou isso, dizendo sobre o nosso remidor, sobre o Cristo Redentor. Maravilhoso, conselheiro, o seu nome é Deus forte. Maravilhoso, conselheiro, o seu nome é Pai da eternidade, príncipe da paz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, e o seu nome será, e o seu nome será. Oh, glória a Deus, aleluia! Isaías profetizou que Deus já havia preparado o nosso remidor, já havia tido uma grande conferência no céu, onde Jesus disse: eu irei morrer pelos pecadores. Precisava pagar o preço. Jesus disse: qual é o preço? Ele disse: é preço de sangue. E Jesus disse: então que seja o meu sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Se todos soubessem um terço do sacrifício do Senhor para nos resgatar,
Se todos soubessem um terço da determinação de Jesus. Da determinação de Deus. Jesus estava determinado. Houve um momento ali no Getsêmani que ele vislumbrou o sofrimento, a dor de tudo aquilo que ele ia passar. Antes dele ser preso, momentos antes dele ser preso. Ele chegou e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, passa de mim esse momento. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte: Deus, o Senhor pode evitar isso. O Senhor pode destruir essa humanidade de uma vez por todas, que não presta, que não vale nada. Esse bando de pecadores ingratos. Para que o Senhor vai me jogar numa fogueira dessa, Deus? Para quê? Eu estou traduzindo para você, para o nosso linguajar. O que Jesus estava dizendo era isso: Deus, para que o Senhor vai me jogar numa fogueira dessa? Esse povo não te valoriza. Esse povo está pisando na bola desde sempre. Esse povo está escorregando, metendo o pé na jaca desde sempre. Agora o Senhor vai me sacrificar. Eu estou vendo o que eu vou passar aqui, Deus. Eu sei quantas chicotadas eu vou levar. Eu sei que eu vou ser coroado com a coroa de espinho. Eu sei que eu vou ser furado. Eu sei que eu vou ser pregado na cruz. E mesmo assim, o Senhor está me entregando. Mesmo assim, o Senhor está me entregando. Mesmo assim, o Senhor está me entregando, Pai. Mesmo assim. Mesmo o Senhor sabendo que eu vou passar. Desculpe, irmão, mas realmente é complicado. Complicado. A gente vê as pessoas querendo só as benesses de Deus, só os benefícios. Não consegue ver o que Jesus está passando, o que Jesus passou e o que Jesus passa até hoje. Nem eu sabia o que Deus tinha para nós nessa campanha, irmãos. Nem eu sabia que eu seria tocado de maneira tão profunda igual estou sendo tocado. Ontem vocês viram que eu não consegui nem cantar, eu esqueci a letra, eu perdi tudo. E agora eu não estou conseguindo nem terminar a mensagem. Não estou conseguindo terminar. Não estou conseguindo terminar a mensagem. Nós precisamos rever os nossos conceitos de cristão. Nós precisamos rever os nossos conceitos de cristão, irmão. Nós precisamos realmente virar crente de verdade. Jesus chorando gotas de sangue, irmão. Ele suava gotas de sangue chorando, dizendo: Deus, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar disso. O Senhor não precisa de me jogar nessa fogueira, nessa latada, não. O Senhor não precisa me jogar nessa latada. Mas antes que Deus respondesse, a obediência de Jesus falou mais alto. Obediência. Ele disse: contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Se é para ir para a latada, se é para ir para a fogueira, então que seja eu. Que seja eu. Já que não tem outro, vai eu. Já que esse povo não conserta. Deus então nos deu o remidor Jesus.
Deus então nos deu o remidor Jesus. E preparou o dia do resgate. E se o resgate precisava de 4 requisitos, Jesus reuniu 6 requisitos. Primeiro, precisava ter um remidor, correto? Correto. Jesus vem então nos resgatar, segundo o Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de outro. Pôs meus pés sobre uma rocha, essa rocha é Jesus. Pôs meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Segundo, precisava ser parente próximo. Jesus, em Isaías 9,6, se apresenta como nosso legítimo irmão. Terceiro, precisava ter dinheiro para o resgate. Jesus pagou o preço mais alto que podia ter. Uma gota do sangue de Jesus, nem todo ouro, nem toda prata dos céus e da terra pode pagar o preço de uma gota de sangue. E Jesus derramou todo o seu sangue por mim e por você. Quarto, precisava tomar posse da terra. Sabe o que Jesus fez? Foi na nossa frente. E ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, é porque eu virei para buscar vocês. E vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Está escrito isso em João 14, versículo 2 e 3. Quinto, precisava existir amor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 13 e 15, Jesus olhando na cara dos discípulos, sentado junto com ele, disse assim: olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamarei mais servos, mas de amigos. Eu não tenho mais segredo com vocês. Eu não tenho mais segredo com vocês. Daqui para frente é assim, amigo. E sexto, precisava existir a cruz. Irmão do céu, como essa mensagem me emocionou. Precisava existir a cruz. O de cruz se erigiu, ela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, tem por uma coroa trocar, tem por uma coroa trocar. Deus os abençoe em nome de Jesus. Essa mensagem me tocou profundamente.